Um estranho com roupas coloridas e uma flauta de prata salva uma cidade de ratos. Mas quando essa cidade lhe dá o calote, ele rouba as crianças deles e desaparece nas colinas, nunca mais retornando. Parece uma história de fogueira, mas segundo o povo de Hamelin, aconteceu. As perguntas são: o que aconteceu? E será que o verdadeiro flautista de Hamelin era assustador? Ok, agora vamos seguir a música. Todos nós conhecemos o básico. Na Idade Média, a cidade alemã de Hamelin é invadida por ratos e um misterioso flautista de roupas coloridas se oferece para resolver o problema. Ele toca sua flauta e os ratos o seguem até o rio Weser, onde se afogam. Mas o povo de Hamelin se recusa a pagar, então ele retorna na festa de João e Paulo, os santos, não os Beatles. Ele toca sua flauta novamente e desta vez todas as crianças de Hamelin o seguem para fora da cidade, nunca mais sendo vistas. As versões diferem quanto ao final, mas de qualquer forma, o termo flautista de Hamelin acabou se tornando uma forma abreviada de se referir a um líder carismático, um vigarista, ou qualquer pessoa de carisma perigoso. Líderes de seitas, políticos, Taylor Swift, você entendeu a ideia. Alguns associam isso à expressão em inglês Pay the Piper, mas estudiosos dizem que a frase é provavelmente uma abreviação de quem paga o tocador escolhe a música. De qualquer forma, existem muitas versões dessa história. Johann Wolfgang von Goethe fez referência a isso em um poema inacabado de 1803, tratando o tocador de flauta como um poder sobrenatural. Os irmãos Grimm, ao coletar contos populares alemães no início do século XIX, transformaram a história em fábula moral, punindo a ingratidão da comunidade com a perda das crianças. E em 1842, o poema de Robert Browning, O Flautista de Hamelin, transformou a história em um conto infantil vitoriano rimado, porque as crianças vitorianas aparentemente eram bem duronas. A partir daí, o flautista escapou completamente do folclore. Pintores como Kate Greenaway o ilustraram para livros infantis. Compositores escreveram óperas e balés. No século XX, cineastas o reinventaram como tudo, desde um herói anti-establishment até um protoastro do rock, e os Looney Tunes o transformaram em personagens como o Gaguinho e o Frajola. O tom da história variou bastante, indo do cômico ao romântico e ao trágico, mas seu fascínio continua universal. Cada época projeta seus medos nele. Na peste, era arauto da morte, na industrialização, simbolizava o custo do progresso. Na era da mídia de massa, tornou-se um alerta sobre a adoração cega às celebridades. E em O Flautista de Guadalupe, ele era o contraponto de Speedy Gonzales, o rato mais rápido de todo o México. E ainda assim, por trás de cada recontagem, um detalhe perturbador se recusa a desaparecer. A cidade de Hamelin diz que é real. Por séculos, ela registrou o dia em que nossas crianças partiram. E essa nota cívica assombrosa transforma um conto de fadas em um mistério histórico realmente assustador. Se você entrasse na igreja paroquial de Hamelin, por volta do ano 1300, talvez visse um vitral mostrando uma figura vestida de maneira colorida, conduzindo crianças de branco. O vitral foi perdido no século XVII, mas antes disso foi descrito e copiado. Uma reconstrução moderna permanece, e essa imagem assustadora leva muitos historiadores a crer que a lenda lembra uma tragédia específica. Fora da igreja, a própria cidade manteve a data viva. Uma anotação de 1384 nos registros da cidade de Hamelin passa-se a contar o tempo a partir da catástrofe. Já se passaram 100 anos desde que nossas crianças partiram. Essa frase mostra que a memória era cívica, não só literária. Você ainda pode tocar a história na pedra. Um fragmento de um portão da cidade, construído em 1556, menciona o desaparecimento. E uma inscrição do século XVII na casa do Rattenfanga, ou Casa do Caçador de Ratos, na Bunglos e Bunglosenstrasse. Reconta o básico com uma data precisa: 26 de junho de 1284. Na verdade, segundo os moradores locais, a rua ganhou esse nome, que significa Rua Sem Tambor, porque música e dança foram proibidas lá depois. Meio que uma versão medieval de Footloose.
Também temos uma narrativa escrita antiga, conhecida como Manuscrito de Lüneburg, do meio do século XV. Ele apresenta o núcleo da história. Um jovem bem vestido toca uma flauta de prata. 130 crianças o seguem pelo portão leste até um lugar chamado Calvária, ou, em algumas versões, Koppenberg, e elas desaparecem. Notavelmente não há ratos em lugar nenhum. Essa ausência é importante. O detalhe do caçador de ratos só aparece em meados dos anos 1500, 3 séculos após o evento. Fontes anteriores tratam só do desaparecimento das crianças. Se o flautista de Hamelin não caçava ratos, quem era ele? Como é raro um exterminador descontente roubar todos os filhos de uma cidade, é natural questionar o que realmente ocorria ali. Felizmente, historiadores e folcloristas que não têm nada melhor para fazer sugeriram várias explicações. Uma teoria antiga sugere que a história reflete uma tragédia real, como epidemia, afogamento ou deslizamento de terra que matou muitas crianças de Hamelin. O povo da Europa medieval, esquisitos como eram, gostava de personificar catástrofes, e a morte muitas vezes era imaginada como um flautista ou violinista conduzindo as vítimas na dança macabra. Então, nessa versão, o flautista não é um homem, mas sim uma alegoria da mortalidade. Se uma praga ou enchente matasse uma geração, a imagem de alguém conduzindo essas pessoas traria simbolismo e consolo. Características geológicas locais indicam que colapsos subterrâneos perto do rio Weser podem ter causado afogamentos ou aprisionamentos súbitos. A Europa testemunhou estranhos surtos de dança coletiva entre os séculos 13 e 16, às vezes chamados de coreomania ou dança de São Vito. Em 1237, um grupo de crianças teria dançado de Erfurt até Arnstadt, até desmaiar. Em 1518, em Estrasburgo, centenas dançaram descontroladamente por dias. O flautista pode remeter a esse tipo de episódio. Os cronistas dessas manias descreveram roupas coloridas, exaustão e procissões até santuários em busca de alívio, tudo ecoando a imagem de Hamelin, marcada por cor, ritmo e transe. Outra teoria liga o evento a pregadores itinerantes do início do século XIII, que reuniam cruzados mirins, grupos de jovens convencidos de que poderiam recuperar pacificamente a Terra Santa, o que, spoiler, eles não conseguiram. A famosa Cruzada das Crianças de 1212 terminou em desastre, com muitos morrendo ou sendo vendidos como escravos. Então, se um fanático carismático passou por Hamelin décadas depois, prometendo salvação ou glória, os pais poderiam recontar isso como um encantamento. O toque da flauta poderia ser um encanto retórico, a música da persuasão, lembrado depois como uma melodia literal. Outra interpretação sustenta que o flautista era um traficante de pessoas que levou os jovens de Hamelin para terras ou mercados distantes. Recrutadores e comerciantes medievais às vezes atraíam ou coagiam trabalhadores com falsas promessas. Como a vida era difícil, vender ou colocar crianças em servidão não era incomum na época. Uma comunidade poderia mais tarde amenizar o escândalo ao retratar o culpado como algo sobrenatural. É sombrio, mas lembra outros contos moralizantes onde o pecado de uma cidade traz uma retribuição assombrosa. Mas, de longe, a teoria mais macabra sugerida pelo historiador William Manchester é que a lenda mascarava uma série de assassinatos ou sequestros de crianças. Por um predador, não pelo monstro. Arnold Schwarzenegger lutou nos filmes a muito real humanidade. Sem policiamento organizado, as cidades às vezes mitificam crimes como manifestações do mal. Nesta reinterpretação, o carisma mágico do flautista é o magnetismo arrepiante de um psicopata. Sem evidências medievais, mas como estudo psicológico do folclore, é forte. Transformar o trauma em alegoria permitiu que a cidade lamentasse sem enfrentar o verdadeiro horror.
Essas explicações são plausíveis, ou pelo menos quase plausíveis, mas a maioria dos historiadores acha que outra coisa aconteceu. Para entender as crianças de Hamelin, traduz a linguagem cívica medieval. Crianças da cidade costuma se referir aos habitantes, não a crianças literalmente. E na Alemanha do século XIII, os filhos mais novos tinham poucas perspectivas, graças ao conceito legal de majorato. O filho mais velho herdava quase tudo, enquanto os mais novos só podiam esperar por uma oportunidade. E essa oportunidade chegou com a Ostsiedlung, a expansão alemã para o leste. Após mudanças militares importantes nos anos 1200 abrirem terras ao sul do Báltico, os nobres queriam colonos para desmatar florestas, fundar cidades, trabalhar em moinhos e, basicamente, fazer todo o trabalho pesado que eles mesmos nunca fariam. Entram em cena os locatores, intermediários bem vestidos que recrutavam colonos por todo o Sacro Império Romano-Germânico e lideravam caravanas para novos assentamentos em Brandemburgo, Pomerânia, Silésia e Transilvânia. Se você fosse um jovem de 18 a 25 anos, sem dinheiro em Hamelin, um organizador carismático oferecendo terra e recomeço era como um LinkedIn ambulante, só que com chapéu e caderno. A semelhança com a lenda é assustadora. Um jovem bem vestido chega. Tirando a música, ele é um negociador persuasivo. Ele conduz exatamente o público que deseja, os jovens solteiros da cidade, pelo portão leste em direção às colinas e além. Os pais devastados eternizam a data para sempre. Com o tempo, os contadores de histórias acrescentaram ratos, vingança e uma lição sobre cumprir promessas. O recrutador se transforma em uma figura sobrenatural com uma flauta. A memória local e a onomástica, o estudo dos nomes, acrescentam cor. Os estudiosos rastrearam sobrenomes medievais de Hamelin para o leste até Uckermark e Pomerânia. E vilarejos da Westfália próximos, como Beverhungen, têm nomes de lugares gêmeos como Beverlingen e Beverwingen, avançando em direção à Polônia moderna. Esse é o caminho esperado se um grupo tivesse partido em massa e criado ou reforçado novos assentamentos ao longo do trajeto. Há também um eco plausível na Transilvânia. A partir do século XII, colonos de língua alemã, os saxões da Transilvânia, estabeleceram cidades no que hoje é a Romênia. Mais tarde, o folclore afirmou que as crianças perdidas de Hamelin reapareceram lá por cavernas, uma ideia romântica que sugere uma migração real. Isso também conecta a história à Transilvânia, sempre assustadora. Então, o verdadeiro flautista de Hamelin era assustador? Se você fosse pai ou mãe em Hamelin, com certeza. Em um dia de verão de 1284, seus filhos e filhas, provavelmente adolescentes e jovens adultos, seguiram um recrutador e foram embora para sempre. Seja por salários, terras ou salvação, eles não voltaram para casa. Para o público de épocas posteriores, a história precisava de um vilão em quem apontar o dedo. O discurso persuasivo de Locter virou um feitiço, sua ajuda de custo, uma flauta, e a jornada rumo ao leste, um desaparecimento. Os ratos, adicionados séculos depois, são considerados tempero pelos contadores de histórias, dramáticos, marcantes e não originais. Isso não descarta as demais teorias. A Europa medieval teve surtos de dança, recrutadores de cruzadas e deslizamentos de terra. Mas o modelo de emigração explica os memoriais cívicos, a datação precisa, o perfil etário sugerido pelas crianças da cidade e os rastros para o leste, incluindo nomes e topônimos. Também explica por que os textos mais antigos não mencionam pragas. O trauma original foi humano, não de roedores. O verdadeiro flautista de Hamelin era assustador, não como feiticeiro, mas como vendedor. Alguém capaz de entrar em uma cidade e convencer seus jovens a partirem para sempre. Esse tipo de influência assombra um lugar por séculos. Era uma vez, no século XII, duas crianças que saíram de um buraco e entraram tranquilamente em uma pacata cidade inglesa. Essa é a história. A parte estranha é que essas crianças em particular poderiam facilmente ser confundidas com o Shrek e o Caco, o sapo, porque tinham a pele verde brilhante. Por isso, hoje veremos como as misteriosas crianças verdes de Woolpit deixaram historiadores perplexos.
Beleza, parece que recebemos sinal verde. Então, vamos lá. Duas crianças misteriosamente esverdeadas saíram de uma armadilha para lobos e apareceram em Woolpits. Parece o começo de uma cantiga infantil, mas, de acordo com um tal Guilherme de Newburgh, a quem se atribui o relato mais antigo dessa história, é uma história verdadeira que aconteceu durante o reinado do rei Estevão, em algum momento entre 1135 e 1154. De acordo com a Historia Rerum Anglicarum de Guilherme, que foi escrita por volta de 1189, a armadilha havia sido cavada para capturar animais e as crianças eram um menino e uma menina, vestindo roupas de cor incomum e de um material desconhecido. Ainda mais estranho, os dois eram de um verde brilhante. E não de inveja, o pigmento da pele deles literalmente tinha um tom esverdeado estranho. Por ser assustador, as crianças confusas foram logo capturadas pelos ceifeiros dos campos e levadas à vila próxima. Tudo isso parece bastante simples, mas, vale notar, não há menção desse evento nas crônicas anglo-saxônicas, que registram detalhes da história inglesa até a morte do rei Estevão em 1154. A crônica reúne várias histórias desses eventos estranhos, tornando-se o relato bizarro da época. A falta de menção às crianças verdes fez alguns sugerirem que o evento ocorreu no reinado do sucessor de Estevão, Henrique II. Segundo Ralph de Coggeshall, as crianças foram acolhidas por Ricardo de Calme, um rico proprietário de terras. Talvez tenha sido um cavaleiro, mas pouco se sabe sobre Calme. Após um tempo em Woolpit, a garota verde aprendeu inglês e contou a história dela e do irmão. Essa história, que facilmente poderia ser um prelúdio de O Mágico de Oz ou Wicked, era que os dois vinham de um lugar chamado Terra de São Martinho, uma nação cristã onde tudo e todos eram de um verde brilhante. O sol nunca brilhava e a terra era envolta por um crepúsculo enevoado e perpétuo. Ela não conseguia explicar como ela e o irmão foram parar na vila de East Suffolk, mas descreveu o som de sinos, que os encantou e fez com que as crianças perdessem a noção do tempo e do lugar. Primeiro cuidavam do rebanho ouvindo os sinos, depois já estavam nos campos de cultivo de Woolpit. Relatos citam que as crianças atravessaram uma caverna até Woolpit e ficaram deslumbradas com a luz do sol ao sair. Embora a menina não soubesse onde ficava sua terra natal em relação a Woolpit, Mulher Hulk afirmou haver um grande rio, além do qual os habitantes viam uma terra brilhante que William de Newburgh e Ralph de Coggeshall supuseram ser a região de Woolpit. Quanto ao local onde ficava a terra de São Martinho, bem, isso era um mistério para todos. Alguns sugeriram que era outro planeta ou um mundo subterrâneo no centro da Terra, enquanto outros achavam que era apenas outra vila na Inglaterra ou na Europa Ocidental. Em 1998, Paulo Harris publicou uma teoria elaborada que sugeria que as crianças viviam em ou perto da vila inglesa de Fornham St. Martin. Para começar, o nome parece uma pista óbvia. Fica também a poucos quilômetros de Woolpit, separada por um rio, embora menor que o descrito pela menina. Essa parte parece convincente, mas Harris não tinha nada para explicar os sinos ou o túnel. Então conclua por si mesmo. De qualquer forma, depois que as crianças foram acolhidas pelo bom povo de Woolpit, ofereceram a elas muitos tipos diferentes de comida. No entanto, as crianças famintas, que aparentemente nunca tinham ouvido falar que M pede não escolhe, pareciam ter gostos muito exigentes. Tudo o que lhes era oferecido os repelia. Tudo, exceto talos de feijão cruz, que eram desconhecidos para eles, e vale mencionar, também são verdes. Durante meses, aqueles talos de feijão foram o único alimento das crianças. Claro, estamos deixando de lado a parte mais extraordinária desse mistério, que é: por que, em nome de tudo o que é bom e sagrado, essas crianças tinham a pele verde? Muito se especulou sobre essa questão desde que as crianças foram descobertas, mas ainda não há uma explicação realmente satisfatória.
No século XII, a população de Woolpit logo concluiu que as crianças eram provavelmente fadas, então consideradas reais. As fadas eram vistas como seres sobrenaturais de aparência humana, e o relato das crianças sobre a terra de São Martinho sugeria ser um lugar onde elas viveriam. As fadas eram uma preocupação real na época, pois acreditava-se que humanos podiam ficar presos em seu mundo para sempre. Embora essa situação, obviamente, fosse o oposto disso. Claro, nem todo mundo acreditava nessa história de fadas. No livro de 1621, A Anatomia da Melancolia, Robert Burton afirmou categoricamente que as crianças eram alienígenas, sugerindo que as crianças provavelmente caíram dos céus, vindas de um planeta onde o sol nunca brilhava. Outras análises do incidente, como a do autor e astrônomo escocês Duncan Lunan, concordaram. De acordo com ele, as crianças provavelmente não chegaram em um disco voador, mas tinham meios de serem transportadas instantaneamente para o nosso mundo, diretamente do mundo delas. Criaturas verdes com tecnologia de teletransporte? Mais alguém fã de Jornada nas Estrelas achava que essas crianças eram jovens de Orion? Uma teoria sobre crianças verde-limão relaciona-se ao conto folclórico do século XVI, Os Bebês na Floresta, que mais tarde inspirou João e Maria. Na história, dois jovens órfãos são acolhidos pelo tio, que então planeja matá-los e roubar sua herança. Numa das primeiras versões, ele pretende envenená-los com arsênico, o que muitos associam à pele verde. Quem acredita nisso provavelmente está errado, pois o arsênico pode escurecer, mas não deixa a pele verde. Outra teoria diz que as crianças estavam quase morrendo de fome ao serem encontradas, e sugere que a recusa delas em comer algo além de feijão cru indica provável anemia hipocrômica, ou clorose. Essa condição é causada por uma dieta pobre, que altera a cor das células vermelhas do sangue, podendo deixar a pele esverdeada. Independentemente da causa da pigmentação, relatos de Guilherme de Newburgh e Raoul de Coggeshall afirmam que as crianças, ou ao menos a menina, perderam o tom esverdeado após ampliarem a alimentação além do feijão. Dito isso, nem Guilherminho nem Raulzinho foram testemunhas oculares dos acontecimentos. Então, pelo que sabemos, aquelas crianças podem ainda ser verdes até hoje. Como você deve ter notado, imigrantes muitas vezes enfrentam dificuldades. Mesmo no passado, os séculos XI e XII foram um período de forte imigração de flamengos vindos do norte da Bélgica para a Inglaterra. Se as crianças estavam entre esses imigrantes, isso pode explicar por que ficaram sozinhas. Muitos flamengos foram mortos pelas tropas de Henrique II durante uma batalha em Fornham St. Martin, em 1173. Essas tropas geralmente atacavam apenas outras tropas, deixando os civis em paz. Mas sempre há exceções. Se for assim, talvez o idioma desconhecido das crianças fosse o flamengo. No entanto, devido à mencionada imigração em massa, parece improvável que absolutamente ninguém em Woolpit o reconhecesse. Sim, Woolpit era uma vila relativamente pequena, mas ficava a poucos quilômetros da populosa cidade mercantil de Bury St. Edmunds. A rede de estradas e caminhos que ligavam vilas e cidades à região trouxe movimento de pessoas para Woolpit, vindas de vários lugares e falando diversos idiomas. Se o idioma estranho não fosse flamengo, poderia ser só um dialeto do inglês desconhecido pelo povo de Woolpit. No século XII, diferentes dialetos eram falados na Inglaterra, variando conforme a região de origem das pessoas. É possível que as crianças não fossem da região e ninguém em Woolpit reconheceu seu dialeto. William de Newburgh e Ralph de Coggeshall dizem que a menina sobreviveu até adulta, mas discordam sobre quanto tempo o menino viveu. Na versão dos acontecimentos de Billy Newburgh, o menino falece pouco depois que ele e sua irmã são batizados, então talvez estejamos lidando com algum tipo de presságio. Newburgh relata que, ao crescer, a menina se casou e viveu por um tempo depois disso. Mas é só isso que ele diz.
Já na versão de Ralph de Coggeshall, o menino não se adaptou bem à vida em Woolpit, estava sempre apático e deprimido, falecendo antes que os dois pudessem ser batizados. A menina, segundo Ralph, cresceu com um comportamento solto e devasso, o que nos parece um tanto julgador da parte de Ralph. Mas como ele já morreu, vamos deixar passar. O já mencionado Duncan Lunan fez uma pesquisa sobre a genealogia de Ricardo de Calne e encontrou um registro de 1197 que pode indicar isso. A garota adotou o nome Inês e se casou com um juiz, clérigo e estudioso chamado Ricardo Bar, que era servo de Henrique II. Lunan baseia sua afirmação na descoberta de uma petição de terras com nomes e datas que ele associa às crianças verdes. Sem sobrenomes ou origem da herança, acredita-se que a petição era de Walter, filho de Ricardo de Calne, que tinha uma filha registrada. Se Lunan estiver certo, Agnes Verde teria crescido, se tornado adulta não verde e vivido com um marido importante. Pesquisas de John Clark indicam que não há provas de ligação do registro com alguém envolvido nas crianças verdes. Também não há muitas evidências diretas de que de Calne tenha conhecido alguém chamado Agnes, ou de que seu suposto marido, Ricardo Bar, tenha se casado com alguém com esse nome. Então, embora seja geralmente aceito que a garota cresceu e se casou, o restante da história merece mais um sinal de alerta do que um sinal verde. A maioria das pessoas imagina casas assombradas como prédios antigos e assustadores, cheios de teias de aranha e sombras. O que elas normalmente não imaginam são comediantes lendários de stand-up, plateias que não conseguem parar de rir e Pauly Shore. Mas isso muda agora, porque hoje vamos dar uma olhada na assombração do Comedy Story. Beleza? Prepare-se para morrer de medo, porque vamos começar. Para quem não sabe, o Comedy Store é possivelmente o maior e mais importante local de comédia da história dos Estados Unidos. Talvez até do mundo. Fundado pelos comediantes Sammy Shore e Rudy DeLuca, foi inaugurado em abril de 1972. E se o nome Sammy Shore não te soa familiar, tudo bem. Mas, curiosidade, ele é o pai do comediante maconheiro favorito de todos dos anos 90, Pauly Shore. Isso mesmo, o próprio Weasel. E a mãe de Pauly, Mitzi Shore, foi a notória fazedora de estrelas da cena de comédia de Los Angeles por praticamente toda a sua vida. Sob a orientação de Mitzi, o Comedy Store foi um celeiro de talentos para alguns dos comediantes mais importantes e queridos de todos os tempos. É difícil colocar em contexto o quão importante o local foi e ainda é. Mas, já que decidimos fazer este vídeo, vamos tentar. Sem uma ordem específica. Uma pequena seleção de pessoas que começaram lá inclui Richard Pryor, Robin Williams, Chevy Chase, Jerry Seinfeld, Jim Carrey, Roseanne Barr, Jay Leno, David Letterman, Andy Kaufman, Gary Shandling, Michael Keaton, Whoopi Goldberg e praticamente toda pessoa que já pegou um microfone para descarregar suas ansiedades em uma plateia de forma humorística. Pense nisso como o Super Bowl dos comediantes. Todas as noites, a noite toda. Como se ter a linhagem mais prestigiada da comédia não fosse suficiente, o Comedy Store também é um dos prédios mais assustadores de Hollywood. Ou seja, é assombrado, e não só por comediantes aspirantes, mas por fantasmas de verdade, pelo menos de acordo com seus funcionários. A maioria desses funcionários é aspirante a comediante, mas acreditamos que estão falando sério. A intensidade e a impressionante natureza dos fenômenos paranormais variaram ao longo dos anos, mas o que é constante é a frequência deles. Até hoje, as pessoas afirmam que o Comedy Store é lar de algum tipo de entidade fantasmagórica e de alguns fantasmas vindos aparentemente de um passado distante. As garçonetes do Comedy Store diziam que arrumavam as mesas, saíam e ao voltar tudo estava bagunçado. Como se algum espírito vingativo estivesse tentando desfazer todo o trabalho que elas tinham feito, ou estivesse praticando sem sucesso aquele truque de puxar a toalha da mesa sem mexer nos objetos em cima dela. O comediante Joey Gaynor, ex-porteiro do Comedy Store no início de carreira, costuma contar histórias de apagar velas e vê-las reacender diante dos próprios olhos.
Isso sugere que, seja lá qual for o espírito que assombra o local, ele realmente não gosta de ficar no escuro, pelo menos não na companhia de Joey Gaynor. Outra vez, ele encontrou um monte de cadeiras empilhadas, umas sobre as outras, no meio do corredor. Será que uma pessoa viva empilharia cadeiras e simplesmente as deixaria no meio de um corredor? Ok, talvez. Mas Gaynor afirma que estava sozinho. Se ele não empilhou as cadeiras bêbado e esqueceu, isso é realmente estranho. E o comediante Blake Clark, que também trabalhou como porteiro no local, afirma que viu um banco de bar girar e depois se mover uns 6 metros sozinho, levantando a possibilidade de que os fantasmas só gostam de zoar com os porteiros. Mas interessante nessa teoria é o fato de que Clark também afirma que frequentemente ouvia alguém batendo nas teclas do piano, mesmo quando não havia ninguém por perto. Teve também a vez em que a lenda da comédia Sam Kinison desafiou os fantasmas do palco, só para as luzes se apagarem em cima dele. Não é tão assustador quanto o Iluminado, Invocação do Mal ou Gasparzinho, mas ainda é estranho. Michael Becker, vice-presidente do Comedy Store, nunca acreditou em histórias de fantasmas, pois vinham de pessoas criativas e muito imaginativas. Tudo isso mudou quando ele viu um fantasma lá em plena luz do dia. Segundo Becker, ele estava em frente ao escritório quando um homem de paletó de tweed, típico dos anos 1940, o abordou. O homem passou por ele casualmente e entrou no escritório de Becker sem sequer cumprimentá-lo, o que é, você sabe, simplesmente rude. Becker entrou atrás do homem, mas encontrou a sala vazia. Essa história pode ter sido criada para manter o mito vivo? Talvez, mas Becker não é uma daquelas pessoas criativas e imaginativas que ele tanto despreza. Ele é um daqueles tipos do mundo dos negócios com pouca imaginação, então você decide. Se você acredita nas histórias, surge a dúvida: quem são esses fantasmas? Provavelmente, comediantes que morreram no palco ao longo dos anos, mas há outras possíveis respostas. Veja, lá nos anos 40 e 50, antes do prédio ser a Comedy Store, ele era uma boate popular comandada pela máfia chamada Cirrus. Música alta, ambientes cheios de fumaça, bebida rolando solta, você sabe como é o clima. O local era famoso por jogos de azar, contrabando e visitas frequentes de estrelas como Tyrone Power, Bette Davis e Lucille Ball. Até o chefão da máfia de Los Angeles, Mickey Cohen, era assíduo frequentador. Cohen, caso você não saiba, foi um dos gangsters mais famosos de sua época, ex-boxeador imigrante da Ucrânia. Ele foi de guarda-costas do Sindicato do Crime a chefão na costa oeste, sendo tão engenhoso quanto brutal. Ele acabou sendo capturado e enviado para Alcatraz e tem a interessante distinção de ser o único prisioneiro a ter sido transferido da ilha, embora eu ache que ele teria ficado se soubesse da presença de Sean Connery e Nick Cage. O que isso tem a ver com os fantasmas? Bem, supostamente, Cohen conduzia todo tipo de negócio da máfia no local e até tinha uma sala de tortura e assassinato no porão. Sim, é incomum, mas nem sempre há espaço para uma sala de tortura e assassinato no térreo, então às vezes é preciso improvisar. Muitos acreditam que os fantasmas do clube de comédia são almas infelizes que Cohen matou ali embaixo. Dizem que havia uma clínica de aborto ilegal no porão, o que pode criticar tanto a falta de preservativos da máfia quanto a situação precária da saúde nos anos 40. Mais uma vez, você decide. Por estarem sempre com roupas retrô, Michael Becker acredita que os outros fantasmas do local também são da época de Mickey Cohen. Quais outros fantasmas, você pergunta? Bem, para começar tem o Gus, um fantasma que age como um segurança. Ele usa roupas dos anos 1940 e já foi visto inspecionando a multidão e vigiando o palco, sugerindo de forma deprimente que continuaremos trabalhando após a morte. Há também um fantasma de homem com jaqueta de piloto da Segunda Guerra Mundial. Ele é frequentemente visto entrando e saindo pelas portas dos bastidores ou bebendo nos fundos, sugerindo que nem a morte impede de acumular conta no bar. Talvez por isso o fantasma do segurança ainda bata o ponto. De qualquer forma, a maioria dos relatos afirma que esses fantasmas não são perigosos, exceto o que quer que esteja no porão. Não, a sala de tortura e assassinato não existe mais, mas já vieram comediantes que fizeram o público querer que ela ainda existisse.
Mesmo assim, quem entende do assunto tem medo de descer lá sozinho. As histórias do porão variam de objetos perigosos caindo a pessoas tropeçando em lugares por onde já passaram centenas de vezes. Visitantes também relataram sentir cheiros estranhos e ouvir gritos abafados. Nenhuma dessas coisas é particularmente incomum na Los Angeles moderna, mas pode ser fantasmas. Hoje, os avistamentos já são menos frequentes que antes. Curiosamente, as aparições diminuíram com a chegada das câmeras de celular. Ainda assim, as assombrações ganharam status mítico contemporâneo. Frequentadores do Comedy Store também passaram a compartilhar suas histórias de eventos fantasmagóricos no local. Se essas histórias são reais ou só ficção para manter o folclore do Comedy Store, é difícil saber, mas a comunidade científica trabalha para descobrir. Há alguns anos, um investigador profissional de fantasmas foi até o local e realizou uma busca, posteriormente detalhada em um longo artigo no Reddit. No artigo, o autor explica como usou equipamentos científicos para buscar indícios de vida extracorpórea e afirma que realmente encontrou tais indícios. O longevo reality show Ghost Adventures também fez uma exploração detalhada do local. As opiniões divergem quanto à seriedade com que eles levam a tarefa de investigar, mas certamente apareceram com algumas câmeras e gravaram o que, por uma definição técnica bem rigorosa, é um episódio completo de televisão. Então, o que pensar disso? Os verdadeiros crentes dizem que comediantes, funcionários e visitantes demais já viram coisas ao longo dos anos para que não esteja acontecendo nada. Eles dizem que o lugar tem reverberações psíquicas estranhas e incomuns. Comediantes e a loja usam as histórias de fantasmas para publicidade, mas funcionários e clientes não têm tanto motivo para mentir. Nunca saberemos ao certo o que ocorreu na antiga loja de comédia, mas sabemos que, graças ao seu palco simples e funcionários dedicados, este prédio trouxe felicidade para mais pessoas do que quase qualquer outro lugar. Desculpe, Disneylandia, mas é verdade. Quem sabe? Talvez a loja de comédia seja um elo entre esta vida e a próxima, e a chave para o além esteja guardada em suas 4 paredes. Ou talvez todos nós estivéssemos olhando para isso da maneira errada. Talvez a ligação com o reino espiritual seja o riso. E em vez de depositarmos nossas esperanças e sonhos na religião, todos nós deveríamos apenas focar em rir um pouco mais. Ou pode ser os fantasmas. Você decide. Desde que conseguimos nos comunicar, os humanos vêm transmitindo lendas assustadoras e folclore. A maioria são histórias exageradas para assustar, entreter e, às vezes, transmitir uma lição. Mas o lance das lendas urbanas é que, às vezes, elas são verdadeiras. Então hoje, vamos dar uma olhada em algumas lendas urbanas assustadoras que você não percebeu que são baseadas em histórias reais. Tudo bem? Submetido para a aprovação da Sociedade da Meia-Noite. Aqui está um pouco de história estranha. Se você cresceu na região de Pittsburgh, Pensilvânia, provavelmente já ouviu a história de Charlie Sem Rosto, também chamado de Homem Verde. Segundo a lenda, Charlie era um trabalhador de serviços públicos desfigurado após um grave acidente com ácido ou eletricidade. Trabalhadores da companhia de energia às vezes entram em contato com ácido. Em algumas versões da história, a pele de Charlie fica verde, mas em todas, seu rosto derrete. Esse é o principal ponto aqui. Charlie supostamente vaga por lugares escuros e assustadores, como o antigo túnel de acesso ferroviário abandonado em South Park Township, que é frequentemente chamado de Túnel do Homem Verde. Durante anos, adolescentes da região foram ao túnel para tentar ver Charlie sem rosto. Alguns dizem ter visto seu fantasma brilhante no túnel ou em estradas rurais à noite. Alguns relatam sentir uma descarga elétrica perto dele e dificuldades para ligar o carro de novo depois de chamarem por ele. Por isso, leve uma bateria reserva se tentar. Embora os detalhes da história dele sejam um pouco diferentes, Charlie Sem Rosto foi um homem real chamado Raymond Robinson. Em 1919, Raymond brincava perto de uma linha de energia elétrica quando foi eletrocutado. Ele perdeu o nariz e um dos braços e os 2 olhos ficaram gravemente queimados. Mas ele sobreviveu. Raymond, considerado por todos amigável, viveu recluso, saindo só à noite para caminhar, quando era menos provável ser observado.
Uma das lendas urbanas mais comuns conta a história de uma família que, sem saber, vive com um lunático perturbado escondido no sótão. Com o tempo, a família começa a notar coisas estranhas, como objetos que desaparecem ou coisas misteriosas no lixo, e passa a brincar dizendo que tem um fantasma em casa, até que finalmente acabam retalhados enquanto dormem pelo maluco que vive dentro das paredes. A história é tão assustadora porque poderia facilmente acontecer, e de forma arrepiante, realmente aconteceu. Tudo começou em uma fazenda alemã em março de 1922. Andreas Gruber, o proprietário, começou a notar pequenas coisas desaparecendo ou fora do lugar. Sua família relatou o som de passos, e o próprio Andreas encontrou pegadas misteriosas, mas nenhuma pessoa. No final de março, o responsável por aqueles passos desceu do sótão e assassinou brutalmente Andreas, sua esposa, sua filha adulta, Victoria, os 2 filhos de Victoria e a empregada da família, todos com um enxadão, que é parecida com uma picareta. Os corpos foram encontrados 4 ou 5 dias depois. Nesse tempo, o assassino, cuja identidade ainda é desconhecida, continuou cuidando dos animais da fazenda, o que, convenhamos, é até atencioso. Em 1981, os jogadores de videogame no Oregon viviam em terror mortal por causa de um novo jogo de arcade chamado Polybius, que vinha aparecendo nos subúrbios de Portland. O jogo, que costumava atrair longas filas logo após sua chegada, supostamente funcionava como uma droga. Os jogadores ficavam viciados a ponto de terem alucinações, amnésia, terrores noturnos e insônia. E isso não era tudo. Homens de preto surgiam regularmente para coletar dados que Polybius reunia de usuários viciados e confusos, sem nenhuma dança divertida ao som de Will Smith. E então, um dia, o jogo simplesmente desapareceu. Se você mal pode esperar para experimentar esse jogo, azar o seu. Apesar de algumas fotos falsas de seu gabinete e tela inicial que circulam na internet há anos, Polybius nunca existiu de verdade. A história real é muito menos fantástica. Havia um jogo chamado Tempest, lançado por volta dessa época, que fez alguns jogadores sentirem náusea e enjoo de movimento. O FBI chegou a fazer batidas em fliperamas por jogos de azar, o que pode ter originado os rumores sobre os homens de preto. A lenda urbana dos Doutores da Noite, também conhecidos às vezes como Cavaleiros da Noite ou Doutores do Clã, vem do folclore afro-americano, predominantemente na Geórgia e no Alabama. A história fala de médicos que saíam à noite sequestrando trabalhadores negros para fazer experimentos. Os Doutores da Noite pegavam pessoas nas ruas e as levavam para instalações médicas para realizar experimentos nelas, incluindo a extração de órgãos. Embora os Doutores da Noite não fossem reais, há relatos de senhores de escravos cavalgando à noite com lençóis brancos, fingindo ser fantasmas, tradição continuada pela Ku Klux Klan após a Guerra Civil. Histórias de médicos brancos vitimizando comunidades negras têm base em fatos reais. No século XIX, o roubo de túmulos era o principal meio de obter cadáveres para estudantes de medicina. Muitos afro-americanos não conseguiam proteger seus mortos. Estudantes de medicina raramente faziam cirurgias em pessoas vivas. Hospitais da Escola do Sul só realizavam procedimentos cirúrgicos em pacientes vivos para estudantes de medicina quando os pacientes eram afro-americanos. Com o tempo, histórias de senhores de escravos macabros cavalgando à noite se uniram a de médicos inescrupulosos, criando a lenda do médico da noite. A história do Homem do Gancho geralmente envolve um casal namorando em um carro na estrada dos namorados quando ouvem algo arranhando a porta. Dependendo da versão que você ouviu, eles também podem escutar uma notícia no rádio sobre um lunático fugitivo com um gancho no lugar da mão, o que, sendo sincero, já entrega o final da história. A garota assustada pede ao garoto, que não queria ir embora, para levá-la para casa. Ao chegarem, saem do carro e veem um gancho ensanguentado pendurado na maçaneta da porta do passageiro, enquanto uma música de suspense toca ao fundo. Há várias versões da história do Homem do Gancho. Em algumas, o casal volta para casa em segurança. Em outras, o garoto é morto e pendurado em uma árvore. Às vezes, ela vira o filme Slasher de 1997 Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, inspirado por essa lenda urbana. Essas histórias se espalharam rápido por volta de 1950. Os assassinatos reais à luz do luar haviam recentemente atormentado Texarkana em 1946. Um homem desconhecido, com um saco na cabeça com furos para os olhos, passou a atacar casais em carros à noite. Moradores apavorados tinham que estar em casa antes do toque de recolher, enquanto autoridades do Arkansas e Texas tentavam identificar o assassino fantasma.
Eles nunca conseguiram e o fantasma sumiu na noite. Apesar de não ter um gancho no lugar da mão, muitos especialistas acreditam que os assassinatos de Texarkana inspiraram a lenda do Homem do Gancho. Alguns acham que é só uma história para desencorajar adolescentes a fazer sexo. De acordo com os moradores de Quitman, Arkansas, o menino cão era uma criança cruel que gostava de torturar pequenos animais e, eventualmente, passou para animais maiores, como os próprios pais. Hoje, ele assombra a casa onde aterrorizou os pais, surgindo como um fantasma híbrido de cão e humano que ainda sente prazer em causar dor a qualquer pessoa ou coisa. Dizem que quem passa em frente à casa dele o vê espiando pela janela. Alguns até foram perseguidos por uma criatura espectral andando de 4 na rua. Testemunhas descrevem o garoto-cão como sendo uma criatura grande, peluda, parecida com um cachorro, mas com olhos de gato, o que é meio confuso, tipo, escolhe um tema, cara. Nunca existiu um garoto-cão, mas houve um personagem desagradável chamado Gerald Bettis. Quando criança, Bettis tinha o hábito de recolher animais da vizinhança, levá-los para casa e atormentá-los. A compulsão dele ficou tão grave que precisou construir um cômodo extra em casa apenas para os animais. Bettis cresceu e se tornou um homem enorme, com 1,93 m de altura e pesando 136 quilos. Era conhecido por abusar dos pais e suspeitava-se que empurrara o pai mortalmente escada abaixo. Também negligenciava a mãe idosa, mantendo-a trancada e quase sem alimentá-la. Os serviços de proteção ao idoso precisaram intervir e retirar a mãe dele de casa. Bettis acabou sendo preso por cultivar e vender maconha em casa e, felizmente para o resto de nós, ele faleceu atrás das grades. Todo mundo conhece a Bloody Mary. Tudo o que você precisa fazer para invocar esse espírito maligno é acender algumas velas, diminuir a luz e sussurrar o nome da Bloody Mary enquanto olha fixamente para um espelho. Assim que ela aparece, há uma série de coisas que ela pode fazer, que vão desde as mais inofensivas até as absolutamente aterrorizantes. Dependendo da versão da história que você ouviu, tente isso quando estiver entediado. Maria Sangrenta pode não existir, mas alguns psicólogos afirmam que, ao encarar o espelho por muito tempo, é possível ver outra pessoa olhando para você. O psicólogo italiano Giovanni Caputo chama esse fenômeno de ilusão do rosto estranho. Segundo ele, ao olhar para o próprio rosto no espelho por muito tempo, o campo visual começa a se distorcer. Linhas e contornos perderão distinção e seu rosto parecerá diferente. Tudo isso está ligado a um fenômeno chamado pareidolia, e também é o motivo pelo qual as pessoas veem coisas como rostos em objetos inanimados. Da próxima vez que vir o rosto de Abe Lincoln queimado em um Pop-Tart, já sabe o termo médico para contar aos jornais. Os assassinatos de Alice são uma lenda urbana relativamente recente que começou a circular no Japão. A história diz que uma série de homicídios aconteceu no Japão entre 1999 e 2005. Em todas as cenas do crime, o nome Alice aparecia escrito com o sangue da vítima em algum local próximo. Algumas versões também afirmam que a polícia encontrou uma carta de baralho cuidadosamente colocada em cada cena. A lenda diz que a polícia prendeu um suspeito em 2005 quando ele usava uma jaqueta de uma das vítimas. O homem preso afirmou que a jaqueta foi dada a ele por um demônio sem rosto. Mas, é claro, não houve nenhum homem preso, porque não houve assassinatos de Alice. A lenda urbana parece ter sido inspirada em um homem real, conhecido como o assassino das cartas de baralho, que aterrorizou a cidade de Madrid, capital da Espanha, por volta de 2003, fazendo 6 vítimas fatais e ferindo mais 3 pessoas. Além de sempre deixar uma carta de baralho na cena dos crimes, não havia ligação ou motivo claro, então as autoridades tinham poucas pistas. Alfredo Galan Sotilo acabou confessando os crimes, mas mudou sua versão várias vezes e, no fim, afirmou que havia sido forçado a confessar por uma terceira pessoa misteriosa. Mas conspiração ou não, Sotilo foi condenado a 140 anos de prisão. A lenda urbana de Blackwater começa com uma família comprando uma nova casa. Tudo é perfeito até que eles abrem a torneira e sai uma água turva, preta e com cheiro azedo. Eles verificam a caixa d'água e descobrem que um cadáver em decomposição estava flutuando lá dentro há sabe-se lá quanto tempo, contaminando o abastecimento. Não se sabe exatamente como essa história começou, mas sabemos que aconteceu ao menos uma vez. Em 2013, o corpo de Elisa Lam foi descoberto na caixa d'água do Hotel Cecil, em Los Angeles, Califórnia. As circunstâncias da sua morte precoce seguem misteriosas.
O corpo dela permaneceu na caixa d'água por uma semana, até que hóspedes reclamaram do gosto azedo da água nas torneiras e chuveiros. Quando a manutenção foi verificar a caixa d'água, encontrou o corpo de Lam. Acho que muitos hóspedes fizeram check-out mais cedo. A Torre de Londres é um dos monumentos históricos mais icônicos e lendários da Inglaterra. Sua história é digna de lenda. Por isso, turistas, historiadores e caçadores de fantasmas têm lotado seus salões históricos. Hoje, vamos mergulhar fundo na verdadeira história por trás da fama assombrada da Torre de Londres. Hoje, a Torre de Londres é uma atração turística indispensável para apaixonados por história inglesa e viajantes casuais. É um complexo mundialmente famoso, reconhecido hoje tanto por seu passado horrível quanto, talvez, por outros acontecimentos sobrenaturais. Você pergunta por que a torre é assombrada? A resposta é simples. A Torre de Londres é como misturar Jogos Mortais com um drama de época inglês, sem romance e com ainda mais caos. A fortaleza e a torre originais foram construídas por Guilherme, o Conquistador, por volta de 1066. As muralhas, pátios e estruturas foram erguidos nos anos seguintes. A torre visava controlar os habitantes locais e intimidar invasores estrangeiros. Pense nela como um aviso severo para quem ameaçasse a classe dominante. A torre tinha um papel lendário no folclore inglês. As pessoas gostam de contar histórias sobre os ocupantes da torre, seu tempo como prisão e até sua fase como zoológico. Há rumores de aparições fantasmagóricas de príncipes, cadáveres ambulantes e até ursos que voltaram do túmulo. Thomas Becket era um amigo pessoal próximo de Henrique II. Ele foi nomeado arcebispo em 1161. Porém, os dois se desentenderam quando Thomas Becket apoiou a igreja contra o rei sobre a jurisdição dos membros do clero. Para ser direto, o velho Tomás fez uma escolha ruim. Obviamente, Henrique não ficou nada satisfeito e tentou punir Thomas Becket, que fugiu para a França. Depois de viver lá por alguns anos, 4 cavaleiros o encontraram e o assassinaram. Anos depois, quando o neto de Henrique, Henrique III, construiu uma muralha interna na torre, trabalhadores viram o fantasma de Thomas Becket destruindo a parede com uma grande cruz, repetidas vezes. Reconstruíam a parede, mas o fantasma de Becket surgia e a destruía. Isso aconteceu durante semanas. Por fim, decidiram construir uma capela em homenagem a Becket para evitar que seu espírito retornasse. Após a conclusão da construção do edifício sagrado, seu espírito nunca mais retornou. Avançando no tempo, em 1483, o rei Eduardo IV morreu inesperadamente, deixando para trás seus filhos Ricardo e Eduardo V para herdar a coroa. O único problema era que eles tinham 9 e 12 anos, respectivamente. Por isso, Ricardo III, irmão de Eduardo IV, assumiu o trono até que um dos meninos tivesse idade para governar. Mas, em vez de cuidar dos meninos até a maioridade, Ricardo III enviou Ricardo e Eduardo V para a Torre de Londres, onde os prendeu. Ele usou a torre para mantê-los fora de vista e esquecidos. Seus opositores políticos não gostaram, mas nada puderam fazer. Ricardo III adiou por tempo indefinido a coroação de Eduardo V e manteve controle total do poder. Por fim, ele convenceu a todos de que ambos os príncipes eram herdeiros ilegítimos e conseguiu manter o poder só para si. Então, um dia, os meninos simplesmente desapareceram. Os carcereiros habituais não souberam do paradeiro deles. Nenhum corpo foi encontrado. Os membros da corte de Ricardo III temiam demais pela própria segurança para reagir, e assim seu reinado continuou. Após décadas, os corpos dos meninos foram encontrados. 2 esqueletos pequenos foram desenterrados de um compartimento secreto sob uma escada durante uma reforma. Muitos dizem ter visto os 2 meninos como fantasmas andando pelos corredores em camisolas brancas. Dizem que eles sempre parecem estar perdidos, procurando por algo. Você consegue imaginar uma eternidade vagando de pijama, preso com seu irmãozinho? Parece pior do que a morte. Ana Bolena, segunda esposa do rei Henrique VIII, é o fantasma mais famoso da Torre de Londres. Apesar de seu status icônico e infame, o público em geral muitas vezes não sabe como ela ascendeu ao trono. Ana Bolena chegou à corte de Henrique como parte do séquito da rainha Catarina, mas o rei logo se apaixonou por ela, desejando-a com uma paixão ardente. Ela recusou as investidas dele, dizendo que não se tornaria sua amante.
Então, Henrique anulou seu casamento com Catarina, alegando que a incapacidade da rainha de lhe dar um filho era o motivo. Antes que alguém percebesse o que estava acontecendo, ele já havia se casado com Ana Bolena. Infelizmente, o tempo dela ao lado do rei não durou muito. Ele se voltou contra Ana Bolena por traí-lo e cometer atos de traição. Ele a mandou prender por falsas acusações de incesto e adultério. Foi trancada na torre e decapitada pelo carrasco. Ocorreu na capela de São Pedro Advíncula, onde seu corpo foi enterrado. Mas ela tem sido vista assombrando todas as áreas da Torre de Londres. Ela costuma ser vista à noite nos jardins, caminhando e segurando a cabeça ao lado do corpo. O filho de Margaret Pole, Reginaldo, entrou em desacordo com o rei Henrique VIII e acabou ficando do lado errado da ira do rei. Para sobreviver, ele fugiu para a Inglaterra. Já a Margaret Pole, 8ª condessa de Salisbury, não conseguiu sair da Inglaterra a tempo. O rei a sentenciou à decapitação, mas quando foi confrontada pelo carrasco, ela se recusou a se ajoelhar. Isso fez com que a multidão reunida murmurasse e zombasse. Murmúrio, murmúrio, vaias, vaias. A agitação deixou o carrasco nervoso, que balançou o machado impulsivamente e errou o pescoço de Margaret Pole, cravando a lâmina em seu ombro. Polly, tão chocada quanto dolorida, correu pelo pátio da Torre de Londres, gritando. Como uma versão distorcida de Benny Hill, o carrasco a perseguiu pelo pátio, tentando terminar sua tarefa. Ela acabou sendo poupada de seu sofrimento, mas as imagens criadas naquele dia continuaram vivas no imaginário inglês. Muitas pessoas afirmam ter testemunhado o fantasma dela reencenando sua terrível morte, gritando por socorro, chamando todos nós do além. Este próximo exemplo de visitação paranormal poderia facilmente ser visto como um vilão do Scooby-Doo, mas é completamente real. A torre exibe diversos objetos e exposições ao público contemporâneo, incluindo a armadura usada pelo rei Henrique VIII. Ela é interessante por vários motivos: sua ligação com a linhagem real, seu significado histórico e o fato de que se acredita que a armadura seja assombrada. Funcionários e visitantes da torre fizeram várias alegações sobre a armadura. Sugeriram que a temperatura ao redor da armadura é muito mais fria. Mesmo nas noites quentes de verão, a área ao redor da armadura é fria e parece causar arrepios em todos. Guardas responsáveis pela armadura relataram ter sido atacados por forças psíquicas durante a noite. É uma sensação de estrangulamento que aperta seus pescoços e quase os faz perder a consciência. Um dos guardas relatou sentir uma capa invisível sobre o corpo, que se apertou como se estivesse sendo estrangulado, deixando marcas vermelhas no pescoço. Diante das alegações sobre a armadura, a administração da torre a transferiu para outros locais do complexo, esperando reduzir os fenômenos inexplicáveis, mas sem sucesso. As histórias sobre a assombrada armadura do rei Henrique VIII continuam até hoje. A década de 1550 foi marcada por uma disputa pelo destino da alma inglesa. Facções em guerra tentavam puxar o país para o protestantismo ou para o catolicismo. Eduardo VI, sendo devotamente protestante, nomeou Jane Grey sucessora ao se aproximar da morte. Ela também era uma protestante devota. No entanto, logo após Grey ascender ao trono, 9 dias para ser exato, Maria Tudor, irmã de Eduardo, reivindicou o trono. A reivindicação teve sucesso e Grey e seu marido foram presos na Torre de Londres, perdendo logo as cabeças para evitar que buscassem vingança. Desde então, foi relatado em várias ocasiões que o casal foi visto vagando pelo complexo, completamente perdido. Seus fantasmas costumam surgir nos dias antes do aniversário de suas mortes. Em 1957, um novo guarda viveu um encontro assustador com o fantasma de Jane Grey. Ele patrulhava o pátio da torre principal tarde da noite. Ao olhar para cima, viu o corpo sem cabeça dela andando pelo topo da torre. O homem se demitiu e foi para casa imediatamente. Eu não o culpo. 1605 foi um ano difícil na Inglaterra. Um homem chamado Guy Fawkes levou a cabo a Conspiração da Pólvora, onde comandou um grupo de resistência contra o rei protestante Jaime. E sim, se você está se perguntando, ele é a figura histórica que inspirou V de Vingança. Fawkes tentou explodir a Câmara dos Lordes com muita pólvora e explosivos. Ele pretendia destruir o parlamento, matando todos lá dentro, e então instalar uma rainha católica. No entanto, ele foi capturado antes de conseguir executar esse plano com sucesso.
No final, Fawkes foi levado a uma cela nas profundezas da Torre Branca, onde foi torturado. Por fim, ele foi enforcado, eviscerado e esquartejado como exemplo do que ocorre ao se voltar contra a coroa. Dizem que seus gritos e pedidos de ajuda ainda são ouvidos por guardas e visitantes. Acredite ou não, a Torre de Londres já abrigou animais exóticos e de estimação. Tudo começou na década de 1230, quando Henrique III ganhou 3 leões do imperador romano Frederico II. É um presente curioso, mas onde guardar um leão? Sem local apropriado, Henrique sugeriu a Torre de Londres. As condições apertadas causaram a morte de muitos animais. Mesmo assim, gerações de reis e rainhas seguiram mantendo seus grandes animais de caça aqui. Tigres, elefantes e ursos foram mantidos na torre, que chegou a ser um zoológico funcional por muito tempo. No entanto, devido à morte de vários tratadores, guardas e membros do público, a atração foi fechada em 1835. Como nas demais histórias deste episódio, as tragédias e condições terríveis sofridas pelos animais na Torre de Londres originaram relatos de fantasmas. Um guarda noturno afirma ter sido atacado por cavalos mortos-vivos em disparada, com olhos vermelhos brilhantes. Quem passa pela torre ao anoitecer diz ainda ouvir rugidos de leões. Outro guarda disse que uma figura sombria o seguiu escada acima até um escritório, onde ele trancou a porta. A figura se espremeu por baixo da porta e entrou na sala, então se transformou em um enorme urso preto. O guarda tentou esfaquear o urso com a baioneta, mas não adiantou. O urso olhou para o homem e então desapareceu lentamente, como se dissesse: "Você não vale o meu tempo." O terror que o homem sentiu foi tão intenso que seu corpo não suportou. Seu coração falhou e ele morreu dias depois. A Torre de Londres abrigou muitos ocupantes, alguns ainda permanecem lá. A torre, obviamente, se tornou um marco e uma instituição cultural inglesa. Mas os mitos e lendas que cercam a estrutura mexeram com a imaginação do mundo todo. Esses fenômenos inexplicáveis eram simplesmente invenções, produtos de imaginações férteis? Ou seriam eles a maneira como os espíritos dos mortos expressam a crueldade vivida na torre? Provavelmente nunca saberemos. Todo mundo sabe que o maior perigo neste mundo é que, a qualquer momento, sem aviso, podemos ser engolidos pela sucção repentina da areia movediça. Quando éramos crianças, parecia assim, mas os perigos das areias movediças e a chance de encontrá-las foram muito exagerados por filmes e TV. Então, por que todos tínhamos tanto medo? E o que é isso, afinal? Bem, hoje vamos mergulhar nos detalhes para responder. Por que todos nós tínhamos tanto medo de areia movediça quando éramos crianças? Ok, vamos tentar não nos meter em muita encrenca. Quando você pensa em areia movediça, provavelmente lembra de algum filme ou programa de TV. Durante anos, na história do cinema e da TV, a areia movediça foi uma ameaça constante para astros de ação, heróis de fantasia e mascotes de desenhos animados. Seja como um dos 3 perigos do Pântano de Fogo de A Princesa Prometida, ou como um castigo injusto nos Smurfs, ou o motivo de você precisar de terapia depois de A História Sem Fim, a areia movediça era bem comum no entretenimento dos anos 80, Durante toda a década, 1 a cada 75 filmes lançados nos cinemas tinha uma cena de areia movediça, e cada vez que ela aparecia, parecia diferente da vez anterior. Às vezes, a armadilha de areia movediça era capaz de engolir tudo num instante. Outras vezes, era um processo longo e demorado. Nossos heróis podiam se salvar, ou aquele personagem excêntrico podia não sair vivo. A areia podia ser macia e fina ou grossa e lamacenta. Às vezes, nem era areia, mas sim lama, piche ou qualquer coisa pegajosa o suficiente para manter nossos personagens presos no lugar. As possibilidades para a areia movediça eram muitas, mas o efeito sempre igual, o público horrorizado. A ideia de que você poderia estar andando, cuidando da sua vida, e de repente se ver afundando no chão não era nada agradável, para dizer o mínimo. Isso ativava o lado animal do cérebro que busca sobrevivência a qualquer custo. Em um nível mais profundo, a areia movediça simbolizava um medo do desconhecido. Os tempos de mudança podiam ser bastante assustadores. Explorar lugares estranhos e enfrentar perigos ocultos é tão assustador quanto empolgante. Talvez essa seja mais uma razão para termos visto isso retratado com tanta frequência nesse período. Os anos 1980 não foram a era de ouro das areias movediças, como se pensa, nem o início ou auge dessa tendência.
Claro, todos esses filmes e programas de TV deram seu próprio toque ao fenômeno para atender às necessidades de seus roteiros, mas eles estavam apenas seguindo os passos já trilhados pelas mídias que vieram antes deles. E quando há apenas um par de pegadas, você sabe que alguém caiu em areia movediça. Uma das primeiras representações de areia movediça está em uma história em quadrinhos de 1000 anos atrás, que relata eventos anteriores à conquista normanda da Inglaterra. Um desses eventos foi o resgate de 2 soldados pelo futuro rei Haroldo, que os tirou de um lamaçal profundo. 500 anos depois disso, romancistas, poetas e dramaturgos ingleses faziam menção frequente à areia movediça em suas obras, com autores como Shakespeare descrevendo o Duque Clarence em Henrique VI como uma areia movediça de engano. No século XIX, a literatura americana já mencionava sumidouros no Velho Oeste. E finalmente, na década de 1960, esse desastre não tão natural estava atingindo o auge da popularidade. No mundo real, a Guerra do Vietnã havia se tornado inextricavelmente ligada à ideia de areia movediça, em referência a arrastar os americanos para um conflito crescente do qual não havia escapatória. Mas foi no cinema que a areia movediça realmente marcou o público. O clássico de 1962, Lawrence da Arábia, é conhecido hoje como um marco do cinema e ganhou 7 Oscars no ano em que foi lançado, incluindo o cobiçado prêmio de melhor filme. Há uma cena em que um garoto é engolido rapidamente por areia movediça, mas seu camelo sobrevive. O mesmo não pode ser dito de Artax. Ei, história sem fim. Talvez se você tivesse tirado o cavalo da areia, teria ganhado 7 Oscars em vez de apenas um prêmio Saturno. Só estou dizendo, embora Lawrence da Arábia não tenha sido o primeiro a usar areia movediça em cenas de ação, ajudou a popularizá-la. No final da década de 1960, 3% de todos os filmes produzidos continham areia movediça. Isso provavelmente não parece muito, mas isso equivale a 1 em cada 35 filmes feitos durante um período de 10 anos. Embora a tendência tenha começado a diminuir depois disso, ainda havia muita areia movediça por aí. Vivemos 3 décadas nisso até que começou a parecer que estávamos presos em areia movediça e condenados a ser engolidos por ela. Felizmente, Hollywood nos deu uma mão e nos salvou da desgraça certa. Na década de 1990, a presença de areia movediça em filmes e na televisão já não existia mais. Ela tinha sido engolida pelas areias do tempo e geralmente só ressurgia para ser zombada e parodiada como uma referência boba ao antigo estilo de fazer filmes de aventura. Lost foi uma das séries mais populares em meados dos anos 2000. Se você não assistiu, mostra sobreviventes presos em uma ilha misteriosa após a queda de um avião. E além de bombardear o público com novos enigmas e pistas a cada episódio, também havia uma boa dose de ação e aventura. Você pensaria que uma aventura em ilha deserta seria ideal para colocar areias movediças perigosas. Mas nenhum dos personagens jamais encontrou nenhuma. Claro, eles encontraram ursos polares e viagem no tempo, mas nada de areia movediça. Em 2010, o produtor executivo de Lost, Carlton Cuse, falou sobre a ausência de areia movediça na série. De acordo com Hughes, nós ficamos um pouco preocupados que isso acabasse ficando brega. Parecia muito clichê, parecia antiquado. Os criadores de Lost acharam que incluir areia movediça em um programa com monstros de fumaça gigantes e poderes sobre-humanos seria bobo demais. É seguro dizer que a areia movediça virou alvo de piadas na cultura popular no novo milênio. E mesmo antes de 2010, ela já vinha sendo criticada, não só pelo fato de a tendência estar desgastada. Em 2004, o programa Caçadores de Mitos, que mostrava engenheiros criando experimentos para testar teorias populares ou cenas da cultura pop, abordou e desmentiu o conceito de areia movediça de ação rápida. Indiana Jones escalou seu maior inimigo para sair de um poço de areia movediça em O Reino da Caveira de Cristal, 2008, mas a equipe do Caçadores de Mitos já havia provado que ninguém morreria realisticamente assim, por mais que tentasse. Portanto, não tema. A areia movediça não é apenas um clichê de ação ultrapassado de uma era antiga de Hollywood, mas na verdade, ela nem é mortal. Mais ou menos. Essa afirmação tem uma grande ressalva que precisamos explicar. Os Mythbusters estavam certos ao afirmar que a areia movediça não mata. Ela pode ser encontrada em qualquer lugar com água ou areia, o que é essencial. Na vida real, poços de areia movediça costumam ter alguns pés de profundidade. Devido à flutuabilidade do corpo humano, você não conseguiria afundar nela.
Poços de areia movediça são relativamente fáceis de identificar por sua consistência gelatinosa quando intactos, mas não são totalmente inofensivos. Na verdade, a areia movediça esteve envolvida em 2 mortes recentes e trágicas. O perigo da areia movediça é prender você, tornando-o vulnerável a animais selvagens e às intempéries. Estar sozinho aumenta o risco, mas não é uma sentença de morte. Várias pessoas, como um homem de 78 anos da Flórida em 2016, sobreviveram a quedas em areia movediça, gritando por socorro até serem resgatadas. Esse homem também teve sorte, pois para sobreviver à areia movediça, o local é crucial. Se o lugar onde você ficou preso estiver perto de um corpo d'água com uma maré prestes a subir, você pode se encontrar em sérios apuros. Foi exatamente isso que aconteceu em 2015, quando José Rey Escobedo, de 50 anos, se afogou depois de ficar preso em areia movediça no rio San Antônio. As autoridades encontraram o corpo dele após 3 dias, ainda preso na areia. Então, em 2023, um estudante universitário de 20 anos chamado Zachary Porter ficou preso na lama até a cintura ao longo do Turnagain Arm, no Alasca. Apesar dos amigos chamarem o 911 rapidamente, os socorristas não chegaram a tempo antes da maré subir e Porter se afogou. Como tragédias assim ocorrem? Areia movediça é uma mistura compacta de água e areia, com consistência semelhante à argila. O atrito entre as partículas diminui e a massa perde a forma ao ser perturbada pelo peso, como o de um pé humano. Em vez de resistir à força, ela a absorve, literalmente. Também existe uma versão seca de areia movediça, que não ocorre com tanta frequência no mundo real, mas já foi simulada com segurança em ambientes de laboratório. Areia movediça seca se forma quando a areia solta se mistura com ar, criando um efeito sem atrito semelhante ao da areia compactada. Nesse caso, quando é perturbada por pressão externa, a areia desaba sobre si mesma, levando você junto numa clássica engolida ao estilo Lawrence da Arábia. De qualquer forma, seja molhada ou seca, depois que você entra, é difícil sair, mas não impossível. Se algum dia você se encontrar vivendo um pesadelo inspirado em filmes dos anos 80 na vida real, lembre-se de que nem toda esperança está perdida. Evite ficar preso logo no início, evitando áreas de terra parecidas com gel nas margens de rios e praias. Mas se você já se encontrou preso, ainda há algo que você pode fazer. Se você quiser se libertar corretamente de areia movediça, o primeiro passo é manter a calma. Se debater e agitar a areia pode fazer você afundar ainda mais. O truque é se inclinar para trás, distribuir o peso do corpo o máximo possível e fazer movimentos pequenos, constantes e repetidos com as pernas. Isso deve criar água e atrito na areia entre suas pernas para você se soltar. E depois de lidar com poças de areia movediça, tudo o que resta são os holes. Mas não se preocupe, achamos que eles não existem. Alguns chamam de magia negra, outros de feitiçaria, e há quem diga que é besteira. Independente da crença, a necromancia, ou comunicação com mortos, possui longa história desde a antiga Pérsia, Grécia, Roma e Europa medieval, persistindo em algumas regiões atualmente. Mas não é para quem tem coração fraco, e as lendas que a cercam podem ser realmente assustadoras. Então, hoje vamos desenterrar tudo o que você não sabia sobre necromancia. Agora é hora de falar sério. Seríssimo. A ideia de necromancia surgiu pela primeira vez na literatura na Odisseia de Homero, ao citar a feiticeira Circe. Ela acompanhou Odisseu ao submundo para saber se sua odisseia de volta para casa seria bem-sucedida. Tiresias, conhecido por sua clarividência, foi o espírito escolhido para ser despertado. Odisseu realizou o sacrifício de uma ovelha conforme o ritual, preparou várias beberagens de ovelha para seus companheiros mortos e conversou com espíritos que lhe deram informações e avisos. Todo esse esforço para ter alguma visão dos futuros êxitos de Odisseu e entender melhor um reino proibido sobre o qual os humanos não tinham qualquer vislumbre. A popularidade desse épico e as tentativas de Odisseu de conhecer seu destino levaram muitos a refletir sobre as implicações religiosas e éticas da necromancia, mantendo esse debate ao longo da história. Há uma crença antiga de que bruxas colaboram com espíritos de animais, plantas e da terra para conjurar magia, o que soa encantador. No entanto, nada encantadora é a história de Sesto Pompeu, do épico Farsália, do poeta romano Lucano.
Ele precisava da ajuda da bruxa tessaliana Érito, famosa por suas grandes habilidades mágicas e má reputação. Sua base era um cemitério, o que já era um alerta. Sexto, desesperado por saber o resultado da guerra civil antes dela ocorrer, recrutou a bruxa para falar com os mortos e obter respostas. Eles procuraram um cadáver com pulmões intactos no campo de batalha e o levaram para uma caverna para iniciar o ritual. O cadáver falou, mas apenas trouxe más notícias para Sexto, que enfrentaria uma guerra civil sombria, da qual não sobreviveria. No entanto, como saber é metade da batalha, Sexto ficou satisfeito em conhecer seu destino e partiu para completar a outra metade da batalha, a batalha de verdade. Você não precisa ser necromante para saber que a história terminou mal para eles, basta ler o resto. Se você presenciar um ritual necromântico, saiba que será um espetáculo mundano, grotesco e elaborado, semelhante a um concurso de quem come mais cachorro-quente. Você vai encontrar todos os acessórios normalmente associados à invocação dos mortos. Talismãs, círculos mágicos, velas, símbolos de aparência estranha e até varinhas mágicas. Após a parte divertida, o necromante escolhe como chamar o falecido, geralmente em locais melancólicos, como cemitérios ou ruínas. Necromantes podem vestir roupas do falecido e ficar dias imóveis para trazê-lo de volta. Ou, para ressuscitar um ghoul mais rápido, mutilar o cadáver geralmente resolvia. É como jogar pedras em uma colmeia. Sobre a invocação, o folclore afirma que ela só era possível se o falecido tivesse morrido até um ano antes. Se passasse desse tempo, o corpo não podia mais ser levantado, restando só o fantasma. E esses caras costumam ficar aqui muito além do tempo permitido. Robert Mazzello definiu regras básicas para realizar um ritual típico de necromancia com melhores resultados. Ao retirar o corpo do caixão, a cabeça devia ficar voltada para o leste, em direção ao nascer do sol. Para favorecer a conjuração, colocava-se um pequeno prato com vinho queimando, mastique e óleo doce ao lado da mão direita. Você podia mergulhar 2 dedos do cadáver no líquido morno para pregar uma peça nos mortos-vivos. Os rituais e encantamentos variavam entre culturas, mas todos ordenavam a um espírito que respondesse às exigências dos vivos. Se tudo ocorresse como planejado, o corpo se levantaria e responderia ao necromante. A recompensa por essa informação era garantir paz ao corpo no futuro, seja enterrado ou queimado para evitar reanimação. Talvez valha considerar um caixão trancado. Rituais para buscar informações dos mortos existem em quase todas as culturas. Mas o que os mortos realmente sabiam? Esse conhecimento era apenas metafísico? Eles podem te ajudar a dar uma de Biff Tannen no Draft Kings? Essa é uma questão polêmica há séculos. O poeta romano Ovídio, nas Metamorfoses, descreveu a vida após a morte como um grande mercado de pulgas subterrâneo, onde os mortos trocavam notícias e fofocas. Porém, outros conceitos de vida após a morte em diferentes religiões eram mais sinistros. A necromancia costuma ser vista como uma forma controversa da já polêmica magia negra. Porém, muitos clérigos medievais estudaram e praticaram discretamente um pouco dessa magia sofisticada. Eles realmente achavam que a necromancia traria conquistas pessoais e espirituais, confiando no treinamento clerical para realizar os rituais corretamente. Seus propósitos ao brincar de Deus iam de questões simples, como achar objetos perdidos. Afinal, todos precisamos de ajuda para encontrar o celular, até tarefas mais sérias, como identificar culpados em crimes ou prever o futuro. Para os cristãos, trazer de volta espíritos dos mortos era totalmente proibido. Embora o principal símbolo religioso dos cristãos seja um homem ressuscitado, eles dizem que quem tenta reviver mortos desafia a autoridade de Deus. Na Idade Média, acreditava-se que Deus era necessário sempre que alguém queria invocar os mortos. Qualquer Zé, João ou Merlin que tentasse isso estaria usando espíritos malignos para realizar o feito. Mesmo tecnicamente, rezar para santos ou entes falecidos pode ser considerado prática mágica de contato com os mortos. O momento ideal para a necromancia é a meia-noite. Se no meio da noite houver vento, chuva e relâmpagos, isso atrai os espíritos, que se manifestam mais facilmente durante tempestades. As práticas mudam entre culturas.
mas a maioria dos rituais ocorre em clima de contemplação e morbidez, com luz fraca de tochas iluminando a cena. Caso os mortos prestes a ressuscitar estivessem em um cemitério, desenhavam-se círculos mágicos ao redor do túmulo e queimavam-se plantas como cicuta, mandrágora e ópio. Esses pequenos detalhes criavam o clima ideal para que um cadáver se devorasse no túmulo e obedecesse aos vivos. Ainda é possível encontrar necromancia atualmente. Já as práticas modernas de necromancia creem que os mortos podem guiar os vivos à compreensão em vez das antigas práticas de levantar os mortos. Um exemplo vem da religião afro-brasileira Quimbanda, que afirma que existem vários tipos de espíritos com os quais você pode lidar, cada um com poderes diferentes aos quais se pode recorrer. Há espíritos femininos chamados pombagiras e masculinos chamados exus, que podem ser invocados para ajudar em tarefas específicas. Se tiver um problema e não souber qual espírito invocar, procure um praticante local de Quimbanda para ajudar. Necromantes modernos usam novos truques para obter respostas. Jogam ossos, mas de forma diferente dos jogadores de dados. Essa prática consiste em lançar ossos e prever o futuro conforme sua posição. Eles também podem usar a energia dos mortos, uma versão moderna de reanimar alguém sem a brutalidade de profanar sepulturas. Enquanto a comunidade online de necromancia cresce, o antigo ritual de ressuscitar mortos quase desapareceu. Hoje em dia, há muitas pessoas que vão dizer que conseguem falar com os mortos, mas por algum motivo, a maioria delas está na televisão. Então, o que você acha? Você tentaria entrar em contato com os falecidos? Conte pra gente nos comentários abaixo e aproveite para conferir alguns desses outros vídeos da nossa história estranha.